começando mais um episódio do podcast O Analista. Conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da análise de dados e da importância do entendimento da própria ciência de dados nas nossas carreiras. Essa interface que está no meio de preparação de dados é ser capaz de ouvir o que vem do mundo real. O que é o mundo real? As solicitações do dia a dia. É o mundo real. Ser capaz de fazer a abstração desse dado para a tecnologia. Esse é Cláudio Bonel, doutorando e mestre em educação, especialista em sistemas da informação, licenciado em informática, tecnólogo em gestão da tecnologia da informação. É com ele a nossa conversa de hoje. Vamos nessa! Então vamos lá para mais um episódio aqui do podcast. Quero agradecer a Cláudio Bonel, obrigado pela tua participação aqui com a gente, meu irmão. Fala, Denis, prazer, maravilhoso poder participar desse teu podcast, do trabalho que tu está fazendo, né? Dessa divulgação do conhecimento, de divulgação aí da área de análise de dados. Então, prazerzão. Obrigado aí não sei se eu merecia, mas obrigado pelo convite. Que isso, meu irmão. Você tá fazendo um trabalho bacana também de muita divulgação, teus cursos, conteúdos muito importantes para essa área. E Cláudio, queria começar te perguntando, com base naquilo que tu publicou recentemente aí no teu LinkedIn, que foi umas 4 dicas bem curtinhas, mas muito, muito interessantes, deu até uma repercussão legal ali na tua rede social, que era falando sobre aí os 4 paranauês essenciais para você dominar os fundamentos da análise de dados. Eu queria que a gente discorresse aqui nessa breve conversa um pouco sobre esses 4 itens aí essenciais, começando pelos requisitos, como você tem comentado e como quem já milita nessa área sabe. É necessário que a gente identifique as necessidades em cima daquilo que vai ser levantado em nível de dados, para que a gente consiga, a partir daí, levantar as perguntas certas que precisam de respostas, né, a fim de que essas respostas, de alguma maneira, ajudem a quem vai ter que tomar uma decisão. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre como é que funciona essa coisa de levantamento dos requisitos e como é que funciona essa parte mais de mapeamento inicial para quem vai querer trabalhar com análise de dados. Show, Denis. Deixa eu só, se tu me permite aqui, só falar o que me motiva, né, a escrever sobre essa parte de fundamentação da análise de dados, né? Ou melhor, da ciência de dados, tá? Isso já é uma coisa que a gente tem que entender. Ciência de dados, né? O termo ciência, né, significa conhecimento. Então, quando eu falo ciência de dados, né, tudo aquilo que gera conhecimento a partir do dado. Quando eu falo isso, é justamente para tirar essa desmistificação, porque a gente tem uma tendência a complexibilizar aquilo que não precisa de complexidade. E eu sempre falo, cara, que o básico bem feito, ele gera tanto ou até mais resultados do que a complexidade, cara. Até dentro de situações complexas que requerem complexidade, né? Existem situações que requerem complexidade, né? Por exemplo, o reconhecimento de buraco em Marte, usando as imagens de Marte. Até dentro da complexibilidade, a gente tem que buscar o menos complexo. E você só consegue buscar a simplicidade dentro de algo complexo a partir do momento que você domina a fundamentação. Eu até vou fazer uma analogia, né? Ninguém começa a construir uma casa do telhado para baixo, né? A gente precisa fazer o quê? Cavar buraco, jogar concreto, botar vergalhão, fazer a primeira laje ali, porque só assim que as paredes vão subir. Tem jeito. E esses buracos, esse concreto, esse vergalhão, é justamente a fundamentação na área de ciência de dados, né? Na área de análise de dados, que a gente começou a deixar a partir de um determinado momento, e eu vou te dizer aproximadamente em que momento foi esse, foi ali a partir de 2015, 2016, a galera começa a focar muito ali num conceito novo que surge, né, do self-service, e esquece a fundamentação, né, cria essa ilusão de que fazer ciência de dados basta conectar uma planilha Excel em alguma tecnologia, ou até usar o próprio Excel e sair fazendo gráfico, né? E não é isso, né? Self-Service BI vai até além disso também, né? Eu passei a bater no sentido de bater, não bater agressivamente, né?
como dizia minha avó, bater na mesma tecla, né? Bater nessa tecla de dedicar-se, cara, aos estudos fundamentais, que transcendem qualquer tipo de conceito comercial que surja. Self-service BI é um conceito comercial que surgiu, né? A gente precisa fundamentar-se nisso. Tá? Uma dessa fundamentação que também transcende a área de análise de dados, né? Ela não é só da área de análise de dados, eu até brinco, eu falo que requisitos é para a tua vida, né? Que se tu for para o mercado fazer compras sem fazer o deverzinho de casa, que é verificar o que está faltando, né? Abrir a geladeira, ver o que está faltando, abrir ali a despensa, ver o que está faltando. Se tu for para o mercado sem essa percepção, você sai do mercado lá com um carro, né, com um consórcio de uma Fiat Uno zero, mas não compra o feijão e arroz, cara. Né? Sai de lá cheio de chocolate na bolsa, mas não compra o macarrão. Por quê? Porque faltou entender quais são os requisitos. Né? Qual o requisito de uma compra? É você identificar ali o que está faltando na tua casa. Né? Quais são as perguntas que precisam de respostas? Tem arroz? Tem feijão? Tem ovo? Eu quero fazer o bolo. O que eu preciso fazer um bolo? Tem farinha de trigo? Tem chocolate? Tem fermento? É isso. Então, a engenharia de requisitos, né, o levantamento de requisitos é importante a gente entender. É uma etapa dentro da engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos é um conjunto de processos e técnicas que vão te auxiliar justamente no principal, ou seja, saber para onde você quer ir. Afinal, né, se tu não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, já dizia o gato, né, de Alice no País das Maravilhas. Então, cara, isso aí é essencial e, como eu disse, ele transcende, né, a nossa área de ciência de dados. Né? Tudo na vida você precisa trabalhar um processo de engenharia de requisitos. E aí, uma vez, Cláudio, vencida essa etapa de requisitos, qual seria aí o próximo ponto aí, né? Pelo que tu relacionou, a própria preparação desses dados levantados é um ponto importante para começar a estruturá-los, né? Não é isso? Queria que tu comentasse um pouco sobre essa parte de preparação dos dados. Cara, isso é importantíssimo. Quando a gente fala em preparação dos dados, né, também é algo muito amplo. Né? Aqui no meio, a gente está falando de estruturas de dados. Né? Recentemente, até teve uma... que eu não sei por que gera polêmica, porque não deveria gerar uma polêmica com esse assunto, né, sobre Excel ser banco de dados. Isso aí está na parte de fundamentação. Né? A gente não pode confundir repositório, armazenamento de dados com banco de dados. Isso aí está dentro da preparação de dados. O Excel, ele é uma... isso fique bem claro, eu acho o Excel uma puta de uma ferramenta. Eu não vivo sem, tá? Eu uso constantemente, tá? O Excel e o Google Sheets, né? Que é o Google Planner, que é o concorrente aí do Excel. Então eu acho maravilhoso, tá? Eu não vivo sem. Só que ele é maravilhoso como uma ferramenta de gestão de planilhas, de armazenamento de dados. Né? Infelizmente, não é um banco de dados. Né? Gostaria que fosse, mas o Excel ele não me garante algo primordial quando a gente fala de preparação de dados, que é integridade. O Excel ele não me dá essa garantia de integridade de dados. Né? O que me dá essa garantia de integridade de dados é o banco de dados. Além de outras coisas, que eu não vou entrar nesse papo, porque o objetivo não é esse, né? A gente dar uma aula de banco de dados aqui. Mas isso está dentro da preparação de dados. E quando eu falo de estruturar dados, tem algo muito importante, cara, que é a abstração do dado. O que é a abstração do dado? É um ponto importante a gente entender qual é a nossa função. E não é cargo, tá? Função. Função, quando você está na função analista de dados, não é cargo. Você pode ser um analista financeiro, o teu cargo, analista financeiro sênior, e, em alguns momentos, você exercer a função de analista de dados. Isso está diretamente ligado a requisitos, inclusive. Né? Existe uma coisa chamada abstração do dado, que é você estar ali no meio. Quando a pessoa ela te pede alguma coisa, né, um usuário te pede alguma coisa, por exemplo, um analista, uma gestora de marketing, né, te pede alguma coisa. Ô, Bonel, eu quero ver aí qual foi a variação aí do meu custo por clique no site desse ano com o ano anterior. Ela vai te pedir, né, o usuário, ele vai te pedir na linguagem dele, na linguagem do mundo real, do dia a dia dele, na semântica dele. Ele não é obrigado a saber nome de indicador, ele não é obrigado a saber o que é lista, o que é tuplo, o que é banco de dados, o que é Excel, o que é fila, o que é biblioteca, o que é join, o que é modelagem. Ele não é obrigado a saber isso. Não é obrigado. Mas você é. Né? Nós somos. Então,
essa interface que está no meio de preparação de dados é ser capaz de ouvir o que vem do mundo real. O que é o mundo real? As solicitações do dia a dia. É o mundo real. Ser capaz de fazer a abstração desse dado para a tecnologia. Beleza, eu entendi o que ela quer. Já entendi. Como é que eu faço isso? Onde é que eu encontro esses dados? Que estrutura de dados é essa? Vou precisar fazer integração de dados com fontes de dados? Quais são os tipologia de dado, tipo de dado, uma coluna, uma tabela? Isso é extremamente importante, cara. CPF é número ou é texto? Não vou responder, não. Vou deixar você refletir aí. Beleza? Telefone é número ou é texto? Beleza? Código de departamento é número ou é texto? Isso é importantíssimo você definir. E quem é obrigado a fazer isso é você. Né? Você, eu, nós, né? Que estamos no meio. Essa parte de preparação de dados, cara, se você não tiver a fundamentação base do negócio, e qual é a fundamentação? É estudar banco de dados. Vou desenvolver aqui uma engenharia de dados em Python. Estruturas de dados em Python, tem que saber. Estruturas de dados de forma ampla, tem que saber. Integração de dados, precisa saber. ETL, ELT. Que é a fundamentação básica. Como é que eu construo, no nosso mundo aqui de analista de dados, né? Como é que eu construo um data warehouse? Como é que eu vou prover qualidade de dados? Isso tudo está dentro de preparação de dados. Está dentro da fundamentação básica do negócio. Beleza? Isso também transcende, cara, a área de tecnologia da informação. Né? Hoje em dia, mais e mais a gente vê pessoas de outras áreas migrando, né? E você precisa saber esse negócio, cara. Não tem jeito. Não é obrigação do gestor de marketing, não é obrigação da gestora de RH, não é obrigação da diretora financeira saber isso. Mas para a gente é. E principalmente esse meio do caminho, abstração do dado. O que vem do mundo real? Vem isso. Show de bola. E isso que vem do mundo real a gente chama de minimundo. Né? O famoso minimundo. É aquele contexto, cenário do mundo real. Como é que eu pego esse cenário do mundo real, esse contexto do mundo real, e transformo isso em um sistema, né, que vai poder entregar o resultado esperado. Esse meio do caminho é a preparação dos dados. Ali dentro acontece um processo, que é um processo grande, também não é pequeno, né? Só estruturas de dados de algo amplo, que vai garantir todo o resto, cara. Né? Eu costumo falar dados sem confiabilidade, dados sem integridade, dados sem confiabilidade, vão gerar decisões iguais. Decisões sem integridade, decisões sem confiabilidade. É simples assim. Entendeu? A gente só consegue entregar algo para suportar uma tomada de decisão a partir do momento que a gente garante que esse dado é íntegro, confiável. Fora isso, se você não prepara. Isso está na preparação de dados. A preparação de dados vai garantir isso. Né? Fora isso, esquece. Você vai entregar algo zoado. Dado zoado é igual a decisão zoada. Isso aí é um fato. É, verdade. E aí, Bonel, tem também nesse processo uma questão que envolve praticamente diversas profissões hoje, que é saber lidar com dados estatísticos, saber lidar com tendências, com relatórios de tendências. E aí a gente percebe, até mesmo dentro de gente com alto grau de capacitação, assim, um certo ratear no que se refere à matemática básica, né? Então, a gente tem uma dificuldade, isso aí é uma questão nacional, né? De uma dificuldade geral de lidar com os números e fazer aqueles cálculos simples, né? E eu até me incluo também dentro dessa, justamente porque muitas vezes a gente acaba deixando isso em segundo plano, terceirizando para um robô, enfim, né? Mas assim, queria que tu falasse um pouco sobre como é importante a gente ter um domínio mais amplo desses conceitos fundamentais de matemática para poder fazer um trabalho mais qualificado. Show, cara. Tu introduziu muito bem aí o assunto, né? É tanta coisa para se falar que eu até me perco na hora de falar. Vou começar pelo que tá vindo aqui na minha cabeça. Bonel, eu quero ser cientista de dados, vou fazer aqui um curso de estatística. Vou fazer uma faculdade, uma pós-graduação em ciência de dados. Vou fazer... Brother, não adianta. Se você vai para estatística sem saber matemática, esquece. É impossível de aprender? Não é impossível de aprender, mas você vai sofrer muito mais. Tua caminhada vai ser muito, mas muito dolorosa. Muito mais dolorosa, tá? Principalmente se não tem os conceitos fundamentais da matemática. Quando eu falo conceitos fundamentais
da matemática é a álgebra clássica ali do segundo grau, né? Do segundo grau é foda porque entrega a idade, né? É do ensino médio. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, de educação, né, da educação do nosso país, senão vai dar pano para manga e para mais muito assunto. Mas enfim, a partir do momento que você decide trabalhar não só com. Não pensou só em estatística, não, tá? A partir do momento que você pensou em trabalhar com computação em geral, porque, mas eu sou analista de RH, eu quero usar Power BI. Power BI não tem matemática? Tem, pô. O funcionamento dele é baseado na matemática. Né? Você vai fazer um indicador, um percentual de atingimento que é realizado dividido pela meta vezes 100, já é matemática. Então, um cálculo simples já exige que você saiba o que é numerador e denominador. Que você precisa saber ordem de prioridade na execução de equações, cara. Você vai usar isso na análise de dados, por mais simples que seja o seu requisito. Por que eu coloquei, cara? Eu comecei a bater nessa tecla de matemática. Eu dou aula, né? Dou aula na universidade já há alguns anos. E mais, cara, os alunos chegam nos cursos com dificuldades em porcentagem, trabalhar com números decimais, equações de primeiro grau, regras de 3, coisas básicas de numerador e denominador. Porra, onde é que fica o denominador? Onde é que fica o numerador? Eu até brinco, né? Eu faço uma brincadeira que eu aprendi no colégio, faço até hoje. Para tu não esquecer, cara, denominador fica debaixo. Então não tem erro. Ensino igual escola, pra poder lembrar. Porque, cara, é importante você estudar a matemática, pelo menos a matemática básica, é o mínimo que se espera, né, quando você vai trabalhar com análise de dados. Mas eu recomendo que se você quiser mesmo migrar para a área, aprofunde-se na matemática aplicada à computação, aplicada à ciência de dados. Porque ela é muito mais ampla. Reconhecimento de padrões, que a gente fala hoje aí, a beça, inteligência artificial, ela vem da matemática. Você precisa saber identificar a parte matemática do negócio. Se você quer trabalhar, otimizar processos dentro do computador, deixar ele otimizar de forma mais rápida, você precisa fazer cálculos matemáticos para otimizar a memória. Então não tem jeito. Você precisa saber a matemática, precisa estudar matemática. Então não dê um passo maior que a tua perna, segura essa ansiedade. Se você tem dificuldade em matemática, e, cara, é normal ter dificuldade em matemática, né? O Denis aí falou que tem. Eu também tenho, eu estudo matemática. Eu faço pós-graduação nesse momento em matemática aplicada à computação, para reforçar meus conhecimentos que eu tive lá atrás, na faculdade. Eu faço cursos constantemente de matemática. Inclusive, começou hoje um dos cursos que eu estou fazendo no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Porque eu estou sempre reforçando os conhecimentos, cara. Porque é essencial. Sem matemática, cara, fica muito difícil você evoluir na parte de análise de dados. E eu vou um pouquinho mais além, tá? A lógica matemática, ela também transcende. Ela vai para a vida. Você tomar decisões no dia a dia, muitas das vezes requer que você utilize a matemática. Isso é verdade, isso é verdade. Concordo contigo e é um fator que a gente continua sempre em aprendizado, né? Um aprendizado constante. E aí, Bonel, para a gente seguir aquela tua trilhazinha de 4 informações essenciais para essa fundamentação, aí entra, uma vez superados os requisitos, a estruturação, a preparação dos dados, tem exatamente a visualização das melhores práticas para se encontrar a melhor tecnologia para gerar a visualização desses dados e a construção dessas informações de uma maneira mais visível, mais interessante, né? E aí, como é que entra essa coisa dessa aquisição dessas tecnologias para uso dessas informações? Como é que tu costuma tomar essa decisão de qual tecnologia utilizar? Tem uma coisa que eu também sempre bato no assunto, que é o seguinte: a partir do momento que você decidiu, quero trabalhar com ciência de dados, eu quero desenvolver sistemas que suportem a decisão. Eu gosto sempre de falar de sistema apoio à decisão porque é o campo de estudo, tá? O campo de estudo que vai englobar todos esses nomes comerciais que surgem, né? Sistema de apoio à decisão é o campo de estudo que engloba business intelligence, análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados, tá tudo ali dentro. Né? Porque
o mundo capitalista, né, que a gente vive, ele está sempre jogando coisa nova na tua mente para poder vender alguma coisa, né? Mas tudo isso, se você for estudar lá sistemas de apoio à decisão, vai estar lá dentro. É o campo de estudo. Né? O campo de estudo científico do negócio, não comercial da parada. Recomendo, inclusive, que dentro de melhores práticas, você comece, você quando eu digo vocês, né, você que está ouvindo, comece a buscar artigos sobre sistema de apoio à decisão. Primeira coisa a entender é o seguinte, né? Solução de business intelligence, fazer uma solução de ciência de dados, né? Isso é só o nome gourmet do negócio. Né? Como eu disse, apesar do nome ser solução, que é um nome comercial, ele é um sistema. Beleza? Um sistema. E se é um sistema, óbvio que existe uma boa prática para ser construído. Existe um campo de estudo para isso, que chama-se engenharia de software. A engenharia de requisitos, inclusive, está dentro da engenharia de software. Então, existem boas práticas para você aprender a construir um sistema de apoio à decisão. Isso é importante. Não tem jeito. Beleza? Porque ali, cara, é a mesma coisa da história de construir uma casa. Né? O engenheiro civil lá, ele vai estudar tudo aquilo, todo o procedimento para construir uma casa de forma correta, evitando o risco da casa desmoronar. Isso acontece com o sistema. Existe toda uma boa prática, toda uma fundamentação ali do desenvolvimento de software que você reduz os riscos do teu sistema dar ruim lá na frente. O que é dar ruim? É um painel lá no Power BI, no ClickSense, no Tableau, que demora horas para abrir, tá lento pra cacete, né? É uma modelagem que não retorna o resultado correto na hora da homologação, não funciona de jeito nenhum. É o cálculo do indicador lá na ponta, que está dando um resultado errado. Se você faz isso baseado dentro das melhores práticas de desenvolvimento, não quer dizer que não vai dar erro, mas você vai reduzir todos esses riscos, porque você fez usando uma metodologia científica, estudada, testada, que vai garantir os acertos. Ah, Bona, mas você está falando de engenharia de software, engenharia de requisito, não é algo muito técnico? Não é técnico, cara. Engenharia significa conjunto de técnica e processo. Pô. É isso que você tem que entender. Quais são os melhores processos, as melhores formas de eu entregar um sistema de apoio à decisão? Hoje a gente já fala de engenharia de software ágil, né, com desenvolvimento de sistemas por sprints. Que é isso? A entrega rápida. Né, quick win, né? Você está usando as melhores práticas, só que de forma mais reduzida, para você ter mais entregas. Então, por mais que o teu sistema demore 1 ano para ser concluído, tu não vai entregar o sistema todo daqui a 1 ano. Você vai fazer pequenas entregas no decorrer desse ano, que são as sprints. Então, conhecer essas técnicas de desenvolvimento de software, percebe que isso aí ele transcende a área de ciência de dados, transcende a área de sistemas de apoio à decisão. Né? Isso é para tudo. Né? Conhecer essa metodologia de desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão, isso é extremamente importante porque reduz os riscos, cara, de dar merda. Não só isso, mas a partir do momento que você escolher usar Python. Beleza. Tecnologia, é importante lembrar disso, né? Tecnologia ela é meio, ela não é fim, tá? Depois você pode até conversar um pouco mais sobre isso. Mas a partir do momento que você define tecnologia, vou desenvolver o meu software usando Python e usando Power BI. Beleza. E usando SQL Server de banco de dados, para fazer o meu data warehouse. Beleza? A partir do momento que você define isso, você tem que conhecer quais são as melhores práticas de desenvolvimento de software em Python. Qual é a estrutura de dados, preparação de dados? Qual é a estrutura de dados do Python? Beleza? Isso tudo está aí, cara. E é tudo fundamentação. É tudo fundamentação. Você percebe que são 4 pontos ali que você precisa saber antes da tecnologia. Você só vai começar a estudar os fundamentos da tecnologia a partir do momento que você escolhe as tecnologias que serão utilizadas. Né? Vou utilizar essa tecnologia para fazer isso, essa outra para fazer aquilo, mas você já definiu toda a fundamentação. Vou fazer a minha arquitetura aqui de data warehouse usando os pressupostos do Bill Imo. Show de bola. Isso aí é antes de você decidir tecnologia. Quero fazer análise de dados. Vou estudar Power BI. Pô, mas tu sabe o que é uma dimensão? Sabe o que é? Não sabe, cara? Dá um passo atrás. O que é uma hierarquia? Para que serve uma hierarquia? Dá um passo atrás. Isso são conceitos extremamente básicos e fundamentais na hora que você vai
desenvolver um sistema de apoio à decisão? Eu recomendo, cara, para todo mundo começar pelo começo. Principalmente se você não sabe de nada, está começando agora. Tá? Tanto para você aí agregar um valor maior no teu trabalho, ou seja, eu não quero ser cientista de dados. Bom, eu não quero prover soluções, prover sistemas de apoio à decisão. Só quero usar análise de dados para o meu dia a dia. Eu tenho aqui meu escritório de advocacia e eu quero usar a análise de dados aqui para isso. Beleza? Tanto para essas pessoas, quanto para quem quer migrar de carreira. Porque para ambos, vai precisar desses 4 itens aí. Tá? E aí vou aproveitar o espaço, né? Você deixou aí para mim. Vou fazer um jabá, né? Porque nesse momento que a gente está se falando aqui, eu tô com um livro em pré-venda, né, que é o Guia Completo do Business Intelligence. Fundamentos e práticas da análise de dados para apoiar tomada de decisão. Tá? Nesse livro aí eu falo sobre uma porrada de coisa, eu falo sobre requisitos, falo sobre preparação de dados, falo sobre melhores práticas, tanto na parte de fundamentos quanto na parte de prática. Então, no final, a gente tem ali 10 casos práticos para a gente trabalhar a parte de preparação de dados na prática. Então, a gente vai trabalhar preparação de dados, vamos trabalhar matemática, vamos trabalhar o entendimento dos requisitos, tudo na parte prática também. Por isso que o subtítulo é Fundamentos e Práticas da Análise de Dados. Porque nós vamos trabalhar a parte fundamental e a parte prática. Então, recomendo que você comece por aqui, cara. Assim, é um livro... Eu sou um cara muito baseado em ciência, então é um livro baseado em métodos científicos, né? Obviamente tem a minha experiência profissional aqui, né? Estou no mundo corporativo também há muitos anos, mas tudo baseado em métodos científicos aqui. Então, lá no final também tem as referências bibliográficas. Essas referências bibliográficas vão ser os teus próximos passos para você continuar estudando. Show de bola, Denis? Beleza, mano. Legal. O recado tá dado. Fica aí a dica aí pra galera consumir aí, já correr para garantir a compra desses livros aí. Desse livro, principalmente desse que tá em pré-venda. Cláudio, obrigado demais, cara, pela tua disposição aí. Eu tenho uma penca de outras perguntas aqui para te fazer, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu quero depois conversar contigo só sobre tomada de decisão a partir de dados. Queria depois discutir um pouco contigo sobre isso, mas fica para um próximo episódio aí. Obrigado, hein, cara, pela disposição, hein? Valeu, Denis. Muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer falar para o teu público aí. Espero que, de alguma forma, aí, né, motive as pessoas a buscarem um pouco mais sobre o tema. É muito mais amplo, né, do que nós falamos aqui. E eu espero que as pessoas se motivem a buscar e se aprofundar um pouco mais sobre o tema. E que, de fato, a semente tenha sido plantada. Ou seja, domine o básico. Porque o básico bem feito, beleza, vai te entregar muito ou até mais resultados do que algo complexo feito nas coxas. Beleza? Então, cara, vá atrás, tá? Você só consegue subir uma casa com a fundamentação bem feita. Então essa é a hora. Isso vale para ciência de dados, para análise de dados também. Fundamente-se. Cave o buraco, joga o concreto dentro e vergalhão para você ter uma estrutura profissional mais robusta, que vai dar sustentabilidade para o teu trabalho. É isso. Mais uma vez, obrigado, Cláudio, pela participação aqui no podcast. Foi, de fato, aí uma ótima aula. Fim de papo, agradeço a você que tem acompanhado aqui as nossas conversas. Peço a você que continue compartilhando aqui esses episódios que a gente tem aqui toda semana. Vamos ajudar aí a trazer mais gente para conhecer aqui o nosso podcast, beleza? Aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2.